Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já preguei, teve pregações difíceis, essa acho que é a mais. Ixi. Podem se assentar. Minha mãezinha linda sempre me mandava mensagem. Terminava o culto, chegava uma mensagem dizendo como é que foi, falando, você deixou a carteira no bolso, você precisa arrumar isso, e sempre fazendo um elogio. Quando ela não mandava uma mensagem, eu já ligava. Amava o meu pai como sempre. Olha, eu sou privilegiado. A melhor coisa que os pais podem dar para os seus filhos é se amarem, como os meus pais se amavam. A minha mãe paparicava o meu pai de um jeito. Quando ela ficou doente e aí ela não podia mais fazer as coisas, eu lembro que foi até um conflito, porque daí o pai vai fazer compra, ele é exagerado, né? Então a gente via assim, porque ela fazia tudo. Mãe sempre carinhosa, era cafuné, era abraço, gostava de carinho no pé. Linda. Eu ainda escuto o som das músicas que ela tocava no piano quando eu era criança. Ontem sentei ali para tirar de ouvido, eu não sei ler as bolinhas direito, mas do ouvido vai. E chorei ali no piano, lembrando. A história da vida da minha mãe foi uma história linda. Não tem um A para dizer, uma mulher de Deus. E hoje eu queria deixar uma devocional breve com vocês. O título que escolhi foi Flores Também Dormem. Eu lembro de fazer o caminho de volta da escola para casa com a minha avó Cotinha. E a gente passava por uma rua que tinha várias flores. E ela falava: filho, essa aqui é a flor das 11 horas. Ela se abre quando o sol está chegando lá no mais alto. E eu lembro de perguntar: avó, as flores dormem? E ela disse assim: sim, filho, as flores dormem. Eu achei que era coisa da minha avó, nunca acreditei que as flores dormiam. Aí um tempo depois eu estava pesquisando na internet e encontrei uma pesquisa do Nobel de Medicina. Olha a tua sabedoria aí, Dona Raimunda. Dona Cotinha fica brava comigo, tá bom. Falando sobre os ritmos circadianos e sobre o relógio biológico, que dizia que todo ser humano tem um relógio biológico, assim como as flores, e elas dormem de noite. Mas só foi ontem que eu descobri de verdade que flores também dormem. A minha mãe, que amava flores, descansou. Eu lembro que a gente estava indo para o hospital, né, pai? A ambulância atrás, a gente foi na frente. A mãe indo para o hospital e o pai falou: filho, essa manhã eu fiz uma oração diferente. Eu pedi para Deus, se Ele não fosse curar a mãe, que ela dormisse e não acordasse mais, partisse dormindo. E ontem a minha mãe dormiu, ela descansou. E hoje às 11 horas, de alguma forma o sol revelou um pouco mais da beleza do que ela nos inspirou a cada dia. Por isso hoje eu lembrei do provérbio: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que privilégio ver o reflexo da glória de Deus dentro da minha casa, na pessoa da minha mãe, revelado dia após dia, num testemunho de fé que me fez apaixonar pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso. Caminhou como a luz da aurora.
Mas também lembrei das palavras de Jesus em Marcos, capítulo 5. E ontem, enquanto orava de madrugada, também não consegui dormir. Me veio esse texto. Jesus usando uma metáfora para falar da morte, como aqueles que dormem. E lembrei da história da filha de Jairo. E a Bíblia diz assim: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Foi a mesma palavra que Jesus usou ao falar de Lázaro. Em João capítulo 11, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. A minha mãe dormiu, assim como Lázaro e como a filha de Jairo. Ela dormiu. E sabe, esses textos da palavra de Deus, a história da minha mãe, a história da filha de Jairo e a história de Lázaro, vão nos revelar muito do que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre o sono dos justos, aqueles que repousam e descansam crendo em Deus. A primeira lição que eu aprendo com essa história é a respeito do poder de Jesus sobre a morte. Ele mesmo vai dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, destruiu o seu aguilhão, que é o pecado. Aleluia! Em Cristo nós vivemos. Hoje eu vim celebrar a vida da minha mãe, mas eu vim celebrar as promessas de Deus. Ela está com o Pai, ela sim foi chamada para a glória. Eu tenho certeza disso. Mas pastor, como você pode ter certeza? O Espírito Santo que habita em mim testifica no meu espírito de que eu sou salvo, eu e a minha casa. E eu sei, a minha mãe está na glória de Deus. Crentes não morrem, eles estão de passagem, chegam em casa. Minha mãe chegou em casa ontem, aleluia. Está lá com a tia Judite com os molhos de chave, com a dona Janeti, com Paulo Romano, Paulo Jeremias e uma turma seleta. Pastor Marcílio fazendo, nossa, tá. E daqui a pouco vem a turma atrás. Por isso nessa casa não há alvoroço nem desespero, como na casa da filha de Jairo. Porque Jesus já entrou aqui faz tempo. E nós sabemos, Ele vive. E a palavra de Deus nos traz promessas tremendas sobre a nossa ressurreição. Note o que a Bíblia fala, que a vida sem a perspectiva da ressurreição, ela é em vão. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma em que Adão todos morreram, em Cristo todos foram vivificados. Aleluia! A minha mãe ouviu a última live de oração. Ela sorriu. Ela não dava respostas no hospital. Ela não tinha
resposta a estímulo algum. Ela já estava indo embora. Mas no final da oração, ela abriu um sorriso. Para mim é um sinal. Talvez você não creia em Deus e veio a esta casa hoje. Talvez você é uma autoridade que veio aqui nos saudar e nos representar. Mas eu preciso te dizer algo que mudou a vida da minha mãe, mudou a nossa casa. Jesus, Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele fala conosco hoje, Ele ressuscita os mortos. Hoje você pode ser levantado da morte para a vida. Ele nos chama das trevas para a maravilhosa luz. Eu lembro quando isso chegou, a voz de Jesus me chamou. Eu lembro, Ele dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te separei para o louvor da minha glória. Eu era um adolescente, mas naquela vigília de oração, quando eu ouvi a voz de Jesus, o Espírito Santo soprou o fôlego de vida nas minhas narinas. Naquele dia eu nasci de novo, eu fui despertado da morte para a vida. Naquele dia eu entendi: Jesus está vivo. Se hoje você veio aqui e não teve essa experiência, o maior legado que a minha mãe pode deixar nesse tempo de passagem é que você experimente a vida eterna que existe em Cristo Jesus. Hoje o Espírito vai soprar nesta casa. Hoje o Espírito vai soprar mais uma vez. Hoje pessoas serão levantadas da morte para a vida. A minha mãe semeou tudo, entregou tudo, para que pessoas pudessem ser salvas e libertas. Essa mensagem carrego comigo até o meu último dia. Um dia nos encontraremos em glória, os meus olhos serão abertos, eu a verei, verei o meu Senhor, Ele vive, aleluia. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Hoje nós viemos celebrar o Cordeiro. Eu não estou falando de uma mensagem qualquer, fútil, que eu não acredito. Ela é verdadeira. E se você tinha alguma dúvida, hoje você veio a esta casa e a minha mãe vai deixar um legado com você. Você jamais será o mesmo. Jesus vai entrar no seu coração. Ele está vivo. Eu gosto daquela canção. Eu lembro nós fazendo serenata, eu e o Luiz, na janela da casa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temo. Aleluia. Hoje é tempo de festa, estamos com saudades, mas a minha mãe está na glória. Olha o que a Bíblia fala sobre o corpo glorificado. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado e perceptível ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. A minha mãe não conseguia carregar os netos, sentia muito por isso. Agora ela recebeu o corpo glorificado. Deve estar correndo lá, fazendo festa. Eu não entendi o que ela falava direito. As nossas conversas eram uma piada. Quando ela ligava, a gente começava a dar risada, porque eu não entendia. Daí eu falava: mãe, você nunca falou palavrão para mim. Agora fica falando dessas coisas. Ela dava risada.
A minha mãe está falando plenamente agora, cantando. Aleluia. Mas sabe, esse texto também me ensina a respeito de uma fé inabalável. Quando Jesus está indo com Jairo, chega alguém trazendo a notícia: para de importunar o mestre, a sua filha morreu. Mas Jesus vai dizer: não temas, crê somente. E a segunda lição para mim, ao estudar essa história de madrugada, foi a respeito de uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Em todo tempo e nas perspectivas mais difíceis que a vida nos oferece, quando seguimos a Jesus, podemos ouvir o Espírito Santo nos dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sabe, essa foi uma marca que a minha mãe deixou, de uma fé inabalável. Como ela acreditava, como ela tinha fé. Eu lembro dela orando pelos bingos. Não foi o bingo do vizinho aqui que fechou, os da cidade toda. Eu lembro dela orando que ela queria reformar um cômodo da casa. Falou para o pai falou: mas a gente não tem dinheiro. Falou: mas eu vou orar. E aí, meu amigo, quando a mãe orava, as coisas aconteciam. Não caiu o teto do banheiro. Aí a construtora teve que pagar a reforma da casa. A bênção vinha de um jeito ou de outro. Ela não tinha medo de perigos. Ela fazia negócios ousados. Ela nos provocava. Eu lembro, com medo de entrar no financiamento de um imóvel, ela estava lá: pode ir, vai dar certo. Ela sempre nos empurrava. Eu lembro dos vídeos que ela passava das cruzadas do Billy Graham para mim, e falava: um dia... Ela viu duas, né? Cheia de fé. Cheia de fé. Mas esse texto também nos mostra as diferentes perspectivas do tempo. A Bíblia nos fala de uma menina que morreu com 12 anos de idade. E sob a perspectiva daquela menina, partiu cedo. O tempo parece que andou mais rápido. A perspectiva da mulher que está no caminho com fluxo de sangue e que interrompe para pedir ajuda, na verdade, pega Jesus pelas vestes. Ela estava 12 anos enferma. 12 anos de enfermidade parece um tempo grande demais. E sabe, na perspectiva do tempo, eu gostaria que a minha mãe vivesse muito mais tempo. Mas na perspectiva da doença, ela estava cansada. Mas uma coisa que a minha mãe ensina é que ela tinha uma perspectiva diferente do tempo. A minha mãe não viveu 63 anos. Acho que ela viveu uns 200 e alguma coisa. Porque ela fazia 50 coisas ao mesmo tempo. Eu e o pai, que somos mais lentos no processar da dinâmica, aquela ainda acompanhava, mas eu e o pai era mais difícil. Então ela pedia para você pegar uma coisa na cozinha, mas ela não pedia só uma coisa, ela já pedia 4, 5 no caminho para você ir fazendo. A mãe era intensa, ligada no 220, sempre cuidou de tudo e de todos. Eu brincava: mãe, você deve guardar uns Red Bulls na bolsa. Eu não entendo. Ela não parava. Ela acordava com disposição e ia dormir quando ninguém não aguentava mais. Mas eu nunca vi ninguém como a minha mãe para cuidar das pessoas.
carinho, o cuidado, a disposição de servir. Ela não parava. Sempre pediu para a gente cuidar um do outro. Sempre pediu para eu cuidar de você, do pai. Acho que ela pedia para todos. Não tem como não lembrar da mãe. Cada cômodo da minha casa, o quarto de cada neto. Ela não podia sair de casa, mas ela mandou fazer. Pagou todos os quartos, toda a mobília, decoração, papel de parede, do jeito dela. A gente sempre fala: Nina, esse aqui foi a vovó que te fez. Beni, eu sei que o Nick lá também, o Henrique. Na casa do pai é a mesma coisa. É a mãe para tudo que é lado. Aqui na igreja, eu lembro criança, ela equipando a cozinha. A gente ia nas viagens, daí tinha que parar para comprar o faqueiro, para comprar do jeito certo, o prato bonito, a roupa, as coisas bonitas, toalhas bonitas. Sempre o melhor, sempre o melhor. Departamento infantil, sonhou, trazia coisa de fora, nem não podia, e dava um jeito. Como te amava, pai. Meu Deus do céu. Ela tinha uma perspectiva diferente do tempo. Viveu intensamente. Mas sabe, essa história também me ensina algo diferente. Quando Jesus chega naquela casa e encontra aquela menina deitada, ele então se dirige a ela e diz: Talita cumi, menina levanta. Mas o que eu acho interessante é que a palavra Talita significa menina, mas no hebraico significa pura como a sua devoção. Para mim, esse milagre é um sinal. Na casa da autoridade espiritual, do chefe da sinagoga, ele restaura a devoção da casa de Israel. Menina, levanta. Eu não sei como a minha mãe foi chamada para a glória. Talvez, menina, vem. Mas uma coisa eu creio: Deus vai soprar e restaurar a nossa devoção, porque o legado que ela deixou foi um legado de oração. Eu lembro das lives quando começaram, foi por causa da mãe, orar por ela. Hoje eu olhei, era 563 dias que oramos às 6 horas da manhã, sem parar. E eu creio, em breve, a gente vai ter uma torre de oração, como ela queria. A igreja orando 24 horas. E o poder de Deus vai cair sobre esta casa como nunca. A obra de Deus a gente faz de joelhos. Não é com dinheiro, nem inteligência. Isso são recursos humanos. Quando o povo de Deus se dobra, os céus se movem e a glória de Deus é manifesta. Hoje eu creio. A minha mãe foi chamada. Talita cumi, mas um despertamento começou a acontecer nesta casa. Nós vamos orar mais, nós vamos orar de joelhos, nós vamos compor novas canções, nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos fazer o que ela ensinou, e o nome de Jesus vai ser glorificado entre nós. Aleluia. Flores dormem. Minha mãe dormiu, mas ressuscitou com Cristo, e eu sou
feliz. Por aprender com ela a respeito da fé em Jesus. Hoje eu queria orar, mas antes de orar eu queria te convidar a agradecer a Deus pela vida da minha mãe com um gesto simples. Queria que todos ficassem de pé e gostaria de aplaudir a vida dela. Obrigado, mãe. Obrigado. Nós vamos orar. Se hoje nesse lugar você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te dar a oportunidade de conhecer o Rei da Glória e Senhor dos Senhores. Ele vive, Ele reina. Talvez você veio para essa casa e não conhece a Jesus Cristo. Hoje a alegria da salvação vai entrar na sua vida. Se hoje você está ouvindo pela internet ou veio aqui convidado por alguém, mas nesse lugar quer tomar uma decisão, quer conhecer esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos, Ele vive, Ele fala conosco, Ele é real e Ele vai se revelar a você. Se hoje você quer ter esse encontro com Jesus, aonde você está, a sua vida vai ser marcada. Talvez você está voltando para casa, estava longe, afastado, mas hoje veio aqui. Você vai sair acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Se hoje tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, se reconciliar com Deus, aonde você está? Levante sua mão aí bem alto. Tem alguém? Dá um aceno assim. Deus te abençoe, querida. Aleluia. Mais alguém? Dá um aceno assim com a mão. Eu quero orar por você, agradecer. Deus te abençoe, querida. Lá atrás, aleluia. Mais alguém hoje quer ter essa experiência linda com Jesus? Dá um aceno assim e nós vamos agradecer a Deus. Quero orar. Pai, muito obrigado por essa semente de fé que alcançou o coração dos meus irmãos. Que ela venha brotar e que eles não sejam mais os mesmos. Agora eu quero te agradecer, Deus, por essa igreja e pela vida de cada irmão que está aqui, que nos amou, que cuidou da gente de formas tão lindas, cuidaram da minha mãe de maneira tão especial, do meu pai, da gente. Nós somos gratos por essa igreja maravilhosa. Senhor, eu te agradeço pela vida da minha mãe, por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela semeou. Te agradeço, Pai. Mas eu quero pedir hoje, em nome de Jesus, que um mover de oração se estabeleça nessa casa. Que o Senhor comece algo novo, que o Teu Espírito sopre entre nós e nos coloque de joelhos, que a mensagem de vida que ela pregou possa sim ficar conosco. Pai, Talita Cumi, levanta a tua igreja nesses dias. Talita Cumi, levanta, Deus, o teu povo nestes dias. Precisamos orar, precisamos clamar, e que o teu poder se manifeste dia após dia entre nós. Que a tua glória seja revelada, que o teu Espírito, Pai, se mova com liberdade entre nós, que possamos ver um despertamento espiritual na tua casa. Eu te agradeço pela vida da mãe, por este legado de fé, te agradeço por esse culto maravilhoso. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Nós te exaltamos, Pai, nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Lucas capítulo 1, 23 diz assim: sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa.
E eu tenho certeza que é isso que nós testemunhamos com tudo que ouvimos aqui. E nós vamos cantar essa canção dizendo assim: preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e em todo meu viver. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de conversar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor